A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Olá, tudo bem? Prazer estar novamente com você. Que a paz do Senhor esteja invadindo a sua casa. Desculpe. Que a paz do Senhor esteja continuamente sobre a sua casa. Invadindo dá a impressão que só de vez em quando ela vai chegar aí, mas não é isso que eu quero. Eu quero que todos os dias a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, enchendo cada cantinho dela, cada familiar, aonde eles estiverem, que a mão do Senhor os esteja guardando, protegendo e abençoando. Quero te agradecer por me receber mais uma vez aí na sua casa. Para mim é um prazer. Talvez eu não lhe conheça, talvez você não me conheça. Eu me chamo Marcelo Santos, sou um dos pastores da Igreja Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo, Rua Mato Grosso, número 9. Referência pertinho do Country Club, antes um pouquinho da antiga fábrica de rendas ARP, hoje um conglomerado de empresas, e estamos à sua disposição e vai ser um prazer recebê-lo. Talvez, quem sabe, você não queira aparecer aqui num dos nossos cultos e falar assim: pastor, prazer, tudo bem? De vez em quando o senhor está lá na minha casa. E vai ser um grande prazer recebê-lo aqui. E hoje eu quero falar de uma coisa que eu acho bem bacana com você. Não é que a Bíblia tenha coisas que não sejam bacanas, não é isso. Mas a Bíblia tem alguns textos que, quando a gente traz para a nossa realidade, a gente se depara com novidades. E eu queria conversar com você a respeito disso um pouquinho. Você já parou para pensar que existem coisas na nossa vida que a gente acha que já conseguiu? E de repente você olha, não consegui, não era o que eu imaginava. Você já parou para pensar que às vezes você se prepara para uma prova ou prepara um bom currículo para um emprego e tem tudo para dar certo? Aí na hora H a coisa desanda. Você já parou para pensar que tem dias que a coisa está funcionando bem e você acha, uau, agora deu certo, e de repente descarrilha o trem? É sobre isso que eu quero falar com você. Das falsas impressões que nós temos que está dando tudo certo. E tem um texto na Bíblia bem interessante para isso. Atos, capítulo 27, versículo 13. Atos, capítulo 27, versículo 13. Diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que já haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Paulo estava sendo levado a Roma como prisioneiro. Antes, ele fala com o capitão do barco, com o homem da guarda que estava tomando conta dele como prisioneiro. Fala: olha, o meu Deus me revelou que nós vamos perder tudo, mas nenhuma vida se perderá. E a Bíblia tem um versículo que diz assim: o capitão da guarda acreditou mais no capitão do navio. Lógico, quem entende de barco, quem entende de mar, é o capitão.
É ele quem vai dizer, olha, vai chover, não vai, vai ter vento, não vai. A vida dele, aquilo ali, a experiência diz para ele aonde pode ir, aonde não pode ir, a experiência está com ele. Ele conhece o barco que ele é o capitão, ele conhece os homens que trabalham naquele barco, ele conhece o mar, ele conhece as ondas, ele conhece as marés, ele conhece tudo. Então tem experiência para isso, porque ninguém resolve ser capitão de barco. Não, vai crescendo, vai aprendendo, vai trabalhando e se dedica a isso e quando vê consegue assumir esse posto. Só que havia aí uma divergência muito grande. Esse capitão conhecia o mar, conhecia os ventos, conhecia o barco. Mas Paulo conhecia quem criou o mar, quem manda no vento, quem controla a natureza. E esse que controla a natureza, que criou o mar, que separou a terra das águas, falou com Paulo, vai acontecer um negócio aí. E eles vinham de um momento de extrema calmaria. Dias e dias de calmaria, não conseguiam navegar. O barco não tinha vento para movê-lo e na época não havia motor. Então eles ancoraram e ficaram esperando o momento. De repente, começa uma brisa suave, um vento tranquilo. E eles falaram, uau, agora sim, conquistamos o que estávamos esperando. Alcançamos o que estávamos esperando. Não foi o texto que nós lemos? Levantaram âncora e agora a gente vai continuar a nossa navegação. Se identificou? Dá a impressão que a nossa vida tem época que está tão parado, né? Está tão parado as coisas. A gente planeja, não acontece. A gente projeta e não realiza. Às vezes a gente se preocupa com alguma coisa e não resolve. Mas a vida começa a fazer alguma coisa e a gente fala, agora vai. Agora o meu casamento deslancha. Agora a minha empresa vai. Agora o meu relacionamento vai. Agora eu passo nesse concurso. Agora eu consigo conquistar o coração de alguém. Agora o meu ministério vai. Meu Pai amado. Esperávamos ter alcançado o que desejávamos. Só que, vou botar o óculos para ler. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Euroaquilão. Ué, não estava tudo tranquilo? Não estava tudo desenhando um bom caminho? Não estava tudo desenhando um bom momento? Não estava tudo direcionando? Agora vai dar certo? Se você parar para ver na Bíblia, o que a Bíblia fala de Jó, gente, Jó tinha uma família espetacular. A Bíblia fala lá, Jó tinha tantas ovelhas, tantas jumentas, tantas juntas de boi, tantos filhos, tudo que as pessoas gostariam. Bem financeiramente, bem socialmente, bem familiarmente. Jó era tão preocupado que, quando os filhos dele faziam festas, ele ia sacrificar ao Senhor se porventura os filhos houvessem entristecido a Deus. Jó nunca assumiu que os filhos deles haviam entristecido a Deus, mas se porventura, então eu já vou garantir, se os meus filhos fizerem alguma coisa contra Deus, eu vou oferecer holocaustos, porque à época a remissão era assim. Então a família de Jó era tudo de bom. Até que levantou-se um vendaval na vida de Jó. Literalmente. Inimigos deram sobre os animais e os levaram, inimigos deram sobre os empregados e os levaram, e um vendaval deu no canto da casa, derrubou a casa e matou todos os filhos de Jó. Antes, Jó já havia imaginado que tinha conquistado o que ele queria. Às vezes a gente pensa nisso, queremos uma boa
condição financeira, queremos uma boa condição social, queremos uma família unida. Aí vem, acontece. E a gente acha que parou por aí. Mas de repente se levanta o tal do euroaquilão, um vento, uma tempestade, uma coisa que inexplicavelmente chega à nossa vida. Porque até isso tem, gente. Tem coisa que a gente caça, tem problema que a gente vai atrás, tem problema que a gente futuca até ele brotar. Né? Às vezes tem um machucadinho na pele da gente e ele tá quieto ali. Aí você começa a futucar, dali a pouco tá o trem sangrando. Tem coisa que a gente não pode ver quieto que a gente quer mexer. Né? Tem coisa, situação na vida da gente que tá tudo funcionando e a gente tá procurando, como dizem por aí, pastor Pedro, que fala muito isso, tá procurando pelo em ovo. E acaba encontrando. Mas tem coisa que não. Tem coisa que você não deu motivo, tem coisa que você não deu razão e a coisa vem monstruosamente sobre a nossa vida. Você fala, meu pai amado, estava tudo dando certo, mas de repente aconteceu essa ruaça toda. Estava tudo dando certo, mas de repente a vida me aprontou isso. São desafios. Por isso que hoje eu estou lendo uma outra versão. Bíblia de Estudo, Desafios. Ainda tem um complemento de todo homem. Todo mundo vai passar por desafios, todo mundo enfrenta problemas, todo mundo enfrenta dificuldades. Algumas mais fáceis, outras extremamente difíceis, né? Eu não sei qual que você está enfrentando. Uma coisa eu te garanto. Tem época na vida da gente que a gente fala assim, se eu pudesse voltar para aquela calmaria lá atrás. Se eu pudesse voltar para aquele momento lá atrás de tranquilidade. Se eu pudesse, mas não pode, gente. Ninguém pode tornar a ontem. Ninguém pode voltar ao dia de ontem. Se é quarta, ninguém pode voltar à terça. Só nas memórias. Por isso que a Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Porque ontem também, a gente queria voltar a ontem. Anteontem, a gente sempre quer voltar um pouquinho, sabe? Porque a gente pensa que amanhã vai ser melhor e às vezes o amanhã vai ser pior. Às vezes a gente pensa que ruim tá hoje, amanhã vai estar bom. Mas aí quando chega o amanhã, você descobre que bom estava ontem. Mas aí Salomão, o sábio Salomão diz assim, por que você fala que o dia de ontem foi bom? Não, o dia de ontem não foi bom. Bom é o dia que o Senhor está te dando hoje. O de ontem já passou, você não pode mudar nada. E essa tempestade que atingiu o navio de Paulo, que Paulo havia avisado para eles. Paulo havia dito que ia acontecer, mas creram mais no outro. Creram mais no capitão do navio. Creram mais na experiência humana. Acreditaram naquele que está acostumado a navegar. Acreditaram mais naquele que tem, às vezes, um título. Acreditaram mais naquele que colocou, se posicionou, até porque Paulo era um prisioneiro. E às vezes alguém tentou rebaixar Paulo, puderam ter falado com Paulo, não, você é um prisioneiro, você não sabe o que você está falando. Você está falando isso porque você não quer chegar a Roma, porque em Roma você vai ser condenado. Sabe, às vezes nós traçamos caminhos e projetamos, e algumas pessoas desacreditam em nós porque querem ver em nós a nossa pequenez. Querem ver em nós que os nossos sonhos são grandes demais. Olham para nós e acham que os nossos projetos são impossíveis, porque olham a situação. E eu vou te falar uma coisa, para de olhar para a situação. Para de olhar para o vento. A Bíblia diz que quem olha vento não semeia. Para de olhar para o vento, para de olhar para o problema. Para de olhar para a onda, para. Começa a olhar para quem criou o vento. Começa a olhar para quem domina as ondas do mar. Começa a olhar não para a tempestade, mas para quem está andando em cima das águas. Começa a olhar para Jesus. Começa a confiar em Deus. Aí você vai falar, pastor, mas eu confio em Deus, eu tenho tanto tempo de igreja, eu confio em Deus. E talvez seja esse o problema. Por quê? O texto que nós lemos diz, eles imaginaram ter alcançado o que queriam.
Enquanto Deus não for insaciável para nós, a gente nunca vai conhecer Deus. Deus tem que ser um ser insaciável para nós. O que é isso? Eu tenho que querer Deus mais e mais e mais e mais. Eu nunca posso estar satisfeito com o meu nível de conhecimento e de intimidade com Deus. Eu nunca posso olhar para a quantidade de vezes que eu li a Bíblia Sagrada. Eu já li 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, não importa. E ser o suficiente. Eu nunca posso olhar para a minha vida, eu já oro meia hora por dia, 1 hora por dia e ser o suficiente. Eu nunca posso olhar e falar, não, eu já vou no culto de terça-feira e de domingo, no caso da nossa igreja, e no culto de feminino e na escola dominical e já basta. Não, tem que querer mais. Tem que buscar mais. E com isso eu não estou falando que você não busca o suficiente, não é isso que eu estou falando. Quem sou eu para dizer se você ora muito ou ora pouco? Não. O que eu quero dizer é que não pode ter limite no nosso desejo de conhecer a Deus. Porque, infelizmente, ou não sei se felizmente, nós só conhecemos a Deus nos dias das tempestades da nossa vida. Nós só conhecemos o Deus provedor quando Ele precisa prover alguma coisa. Nós só conhecemos como gostamos de orar, o médico dos médicos, quando estamos doentes. Nós só conhecemos o Rei dos Reis, como quando precisamos que a autoridade faça algo na nossa vida. Nós só conhecemos o Jesus perdoador quando precisamos de perdão. E isso só acontece quando? Quando se levanta o euroquilão na nossa vida. Quando se levanta a tempestade na nossa vida. Porque quando tempestade, você e eu nos dedicamos mais em oração, leitura bíblica, jejum, cultos, reuniões. Por quê? Estamos necessitados. E a gente só necessita de Deus no dia da dificuldade? O texto que nós lemos, se você ler um pouquinho antes, vai ver que o navio deles ficou parado vários dias porque não tinha vento. Também é uma dificuldade. A tua vida está parada? Vamos botá-la para caminhar, ué. Os teus projetos, a crise, o governo acabou, gavetou os teus projetos? Que isso? Vamos ressuscitá-los. Os teus sonhos acabaram? Acabaram não, vamos dar continuidade. Pastor, mas estou sem esperança. Que é isso? Para. Tem um ditado popular aí que diz que a esperança é a última que morre. Aí tem uma frase, de efeito, bonita. Não, mas a nossa esperança ressuscitou. É verdade, é isso mesmo, Jesus ressuscitou. E a nossa esperança está em Cristo Jesus. Vai levantar vento? Vai. Vai levantar tempestade? Vai. Vai perder navio? Vai. Vai perder os bens do navio? Vão ser todos perdidos. Tudo isso vai acontecer. Mas você vai continuar vivo e firme na presença de Deus. O que precisa, às vezes, é acontecer um ventinho na nossa vida para nos tirar da zona de conforto. Não sei se você lembra, mas teve uma época no Brasil que tudo era muito mais difícil do que o momento que estamos vivendo hoje. Teve crise de feijão, faltava óleo de soja, faltava carne, faltava tudo isso. Passou um tempo e teve, se não me falha a memória, as pessoas chamavam de o apagão. Não tinha energia elétrica. As usinas, estava uma confusão no Brasil e todo mundo aprendeu a economizar energia. Virou quase uma neurose. Lâmpada acesa, desliga, aparelho na tomada, tira. Virou quase uma neurose isso. Só que as pessoas aprenderam a economizar energia. Se na sua casa nunca faltou água, você não sabe o que é economizar num banho. Não precisa. Se na sua casa nunca faltou energia, você não sabe o que é economizar energia, não precisa.
Se na sua casa nunca faltou alimento à mesa, você não sabe o que é precisar dividir um pouco com o outro. Não precisa. E peço a Deus que nunca falte. Peço a Deus que você nunca precise regular o tempo do seu banho. Peço a Deus que você possa entrar em casa e acender todas as lâmpadas, todos os aparelhos e não vai ter problema. Peço a Deus que você olhe a sua mesa e precise escolher aquilo que está na mesa. Peço a Deus. Mas se um dia faltar tudo isso? Se o vendaval chegar? Se um dia você precisar repartir um ovo para 4, 5 pessoas, Deus deixou de ser Deus? Não. Por isso que às vezes a gente pensa que já alcançou tudo que a gente queria alcançar. Mas eu vou te falar uma coisa, ainda não. Se você está me vendo, você não alcançou ainda o que você pensa que você iria alcançar. Porque tem muito mais coisa preparada para você. Se você está me ouvindo ou me ouvindo, Deus tem coisas muito maravilhosas preparadas para você. A Bíblia fala isso. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Então não para de sonhar. Você não chegou aonde você vai chegar, você vai além. A sua família não chegou aonde ela vai chegar, ela vai além. Mas você pode falar comigo, pastor, mas eu estou numa situação pior do que esse texto que o senhor leu. O navio já foi embora. A carga do navio já acabou também. Só sobrou eu. Só sobrou você? Tem mais nada? Tem certeza? Vou te convidar a fazer um deverzinho de casa. Leia o final do livro de Jó. Leia o finalzinho. A Bíblia diz que Deus retribuiu em dobro tudo o que Jó possuía. As filhas de Jó, a Bíblia diz, foram as mais belas do Oriente. Por quê? Porque Jó orou pelos seus inimigos. Jó orou pelo vento que lhe aconteceu. Jó agradeceu a Deus por tudo o que ele passou. E eu gosto muito de Jó por causa de uma passagem de Jó. Jó, depois de procurar justificativa na vida dele, Jó, depois de procurar os acontecimentos que poderiam ter gerado tudo aquilo que aconteceu, ele descobre que não tinha motivo para aquilo. E aí, ele fala com Deus, e Deus chama ele e fala, cinge-te de homem, eu te arguirei, eu vou perguntar para você e você me responde. Aí Deus começa a perguntar, onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo. Aí Jó descobre uma coisa, linda. Ele vira para Deus e fala assim, agora eu entendi. Antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Faz uma coisa. Começa a conhecer Deus e você vai ver que esse vento vai passar e você vai ser extremamente abençoado por Deus. Deus te abençoe. Um grande beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor. Momento de louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre.
mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó